Há algo sobre o qual ninguém te avisa antes de você despertar. Nem seu professor de meditação, nem os livros que você leu, nem o podcast que você maratonou às 2 da manhã. Quando você não conseguia dormir e algo dentro de você estava inquieto e buscando por algo mais. Ninguém te senta e diz: "Ei, só para você saber, assim que você começar a ver através do jogo, você vai perder a vontade de continuar jogando. E isso vai ser aterrorizante." Mas é exatamente isso que acontece com muitas pessoas. E se isso está acontecendo com você agora, quero que você saiba algo antes de prosseguirmos. Você não está quebrada. Você não está deprimida e você definitivamente não está perdendo a cabeça. O que você está vivenciando tem um nome, tem uma estrutura psicológica e, mais importante, tem um caminho para superá-lo. Hoje, vamos trilhar esse caminho juntos. Vamos falar sobre por que o crescimento interior genuíno tende a te esvaziar antes de te preencher novamente. Por que as coisas que costumavam te animar agora parecem pertencer a outra pessoa? Por que ambição, metas, agitação e motivação podem parecer quase embaraçosos depois de um certo ponto no seu desenvolvimento? E, o mais importante, vamos falar sobre o que realmente substitui tudo isso quando você estiver pronto para isso. Então, vamos começar pelo começo. E o começo, para nossos propósitos, é uma pergunta. Você já trabalhou incrivelmente duro por algo, finalmente conseguiu e depois ficou ali, segurando? Se perguntando por que não parecia como você imaginava? Talvez tenha sido a promoção, talvez tenha sido o relacionamento, talvez tenha sido o número na sua conta bancária pelo qual você se esforçou por anos. Você conseguiu a coisa e, em vez de satisfação, sentiu essa estranha sensação de vazio, como se o prêmio fosse real, mas a parte de você que deveria aproveitá-lo já tivesse seguido em frente. Essa sensação não é um erro. Essa sensação é um sinal. E se você já experimentou isso mais de uma vez, ou se começou a se espalhar por tudo, no seu trabalho, seus relacionamentos, seus objetivos, sua rotina matinal, então você provavelmente está no meio de algo que é desconfortável, mas na verdade muito importante. Psicólogos que estudam o desenvolvimento interior há muito tempo reconhecem uma fase que ocorre durante um crescimento pessoal significativo. É o período entre quem você costumava ser e quem você está se tornando. A velha identidade começa a perder o controle. As coisas que costumavam te impulsionar, a aprovação, o status, o medo de ficar para trás, começam a parecer menos reais. Mas o novo senso de si ainda não se manifestou completamente. Então, você fica neste espaço intermediário, onde você se sente despertou para algo, mas você não tem certeza do que fazer com isso. Essa lacuna não é confortável. Na verdade, para a maioria das pessoas, é uma das experiências mais desorientadoras de suas vidas adultas. Porque por fora, nada realmente mudou. Sua vida parece a mesma, mas por dentro, o motor que costumava mover tudo silenciou. E você está parado no silêncio, se perguntando se há algo seriamente errado com você? Aqui está o que quero te oferecer. Esse silêncio não é vazio, que o silêncio é espaço e importa muito o que você faz com ele. Vamos falar sobre motivação por um segundo, porque eu acho que temos uma compreensão fundamentalmente falha do que a motivação realmente é nesta cultura. Tendemos a pensar na motivação como este combustível que você tem ou não tem. Você está ou animado e pronto para ir, ou está se arrastando pelo dia. E quando as pessoas dizem que perderam a motivação, a suposição é que algo quebrou, que elas precisam encontrá-la novamente, que precisam de um novo objetivo, um novo quadro de visualização, uma nova rotina matinal, um novo podcast, um novo conjunto de hábitos para fazer o motor funcionar novamente. Mas aqui está a questão. Nem toda motivação é igual. Na verdade, existem duas fontes fundamentalmente diferentes dela, e elas se sentem completamente diferentes em seu corpo e em sua vida. O primeiro tipo de motivação, o tipo que a maioria das pessoas passa a vida inteira operando, é construído sobre uma base de carência. É o tipo que diz: se eu conseguir isso, então serei o suficiente. Se eu ganhar tanto, então me sentirei seguro. Se eu atingir este nível, então as pessoas me respeitarão. Se eu construir este tipo de vida, então finalmente sentirei que importo. Esta motivação é incrivelmente eficaz. A propósito, ela pode mover montanhas, construiu a maioria das civilizações em que vivemos, é responsável por uma porcentagem impressionante de realizações humanas. Mas tem uma falha fatal. Nunca está satisfeita, porque a premissa está errada.
Você nunca chega ao suficiente. Você está sempre perseguindo uma linha de chegada que se move toda vez que você se aproxima. O segundo tipo de motivação é diferente. Não vem da carência, vem de algo mais próximo do amor. Não o amor romântico necessariamente, mas o tipo de amor que aparece quando você está tão cheio de si que suas ações se tornam uma expressão do que você realmente é, em vez do que você está tentando provar. Esta motivação é mais silenciosa. Ela não grita com você, não te tira da cama à força, não depende do medo, da vergonha ou da ansiedade de ficar para trás. Ela sussurra. Ela convida, ela te chama para algo sem te pegar pelo colarinho e te arrastar para lá. Agora, é aqui que a parte do despertar espiritual se torna tão importante. Quando as pessoas passam por uma genuína transformação interior, e com isso quero dizer o tipo que realmente reestrutura a forma como você se vê no mundo. Uma das primeiras coisas que tende a desaparecer é aquele primeiro tipo de motivação, a baseada no medo, na carência, do prove-se. E isso parece uma crise, porque esse primeiro tipo de motivação era a única coisa que a maioria de nós já conheceu. Deixe-me compartilhar uma história que ilustra isso de uma forma que eu acho que você vai reconhecer. Imagine uma mulher, vamos chamá-la de Rachel. Rachel passou seus 30 anos fazendo tudo certo. Ela construiu uma carreira de sucesso em marketing, tinha uma vida social plena, um bom apartamento, uma rotina de exercícios. Por todas as medidas externas, ela estava arrasando, mas em algum momento, em seus 30 e poucos anos, algo começou a mudar. Ela começou a meditar, não agressivamente, apenas 20 minutos pela manhã. Ela começou a ler mais amplamente, explorando ideias fora de sua área profissional. Ela começou a prestar mais atenção à lacuna entre como sua vida parecia e como ela se sentia por dentro. E então, um dia, sentada em sua mesa, olhando para uma campanha que acabara de terminar, uma campanha na qual havia dedicado semanas, ela não sentiu nada, e esse nada a assustou mais do que qualquer fracasso jamais a assustara. Nos meses seguintes, o vazio se espalhou. Ela parou de se importar com suas avaliações de desempenho, os eventos sociais que ela costumava esperar ansiosamente começaram a aparecer atuações. Ela largou a academia porque ir parecia fazer as coisas por fazer, em que ela não acreditava mais. E ela passou muito tempo deitada no sofá, não exatamente triste, mas vazia, perguntando-se o que havia de errado com ela. O que estava acontecendo com Rachel é algo que acontece com muitas pessoas que levam suas vidas interiores a sério. Ela estava no meio de uma verdadeira dissolução. O andaime sobre o qual sua identidade havia sido construída, a ambição, a aprovação social, a produtividade, o constante impulso para frente estava se desfazendo, não porque ela falhou, mas porque ela havia superado isso. O problema era que ninguém lhe disse que isso era uma parte natural do processo. Então, ela passou aqueles meses tratando-se como alguém que precisava ser consertado. Ela experimentou novos sistemas de produtividade, leu livros de autoajuda, procurou um coach de vida. Ela se inscreveu em um curso sobre como encontrar seu propósito. Tudo isso piorou o vazio, porque todos estavam tentando reiniciar um motor que nunca foi realmente feito para funcionar com o combustível antigo. Novamente, o que Rachel realmente precisava, e o que a maioria das pessoas nesta fase precisa, não é um conserto, é uma estrutura, uma forma de entender o que está acontecendo, para que você possa parar de lutar contra isso e começar a atravessá-lo. Vamos construir essa estrutura agora. Quando os seres humanos passam por uma transformação significativa, seja através de prática espiritual, terapia, luto, doença ou simplesmente o peso acumulado de viver honestamente, o processo tende a seguir um padrão. Não é uma linha reta, é mais como um ciclo com 3 fases distintas. A primeira fase é a dissolução. É aqui que você está a se perder o seu impulso, seu entusiasmo, seu apetite pelos objetivos que costumavam importar para você. A antiga estrutura de sua identidade está se desfazendo. Os valores, desejos e o eu, conceitos que organizavam sua vida, estão perdendo sua força. E isso é terrível, porque não somos ensinados a valorizar a dissolução. Somos ensinados a valorizar a construção, acumular, alcançar. Mas a dissolução é essencial. Você não pode plantar novas sementes em um solo que já está cheio de raízes antigas. A chave para atravessar a dissolução conscientemente, em vez de ficar preso nela, é o que podemos chamar de liberação intencional. Em vez de tentar reviver o que está morrendo, você a reconhece, você a honra. Você diz, esta motivação me serviu, ela me trouxe até aqui, e não é mais minha para carregar. Você não se força a sentir gratidão por isso. Você simplesmente para de lutar contra a sua partida.
Uma maneira prática de fazer isso é escrever honestamente sobre em que suas antigas motivações foram realmente construídas. Não a história que você contou a si mesmo sobre por que queria o que queria, mas a verdadeira base. Era medo de ser comum? Medo de acabar como alguém da sua família? Medo de não ser amado se você não estivesse realizando? Era necessidade de provar algo a alguém que duvidava de você? Esclarecer essas bases reais não é sobre julgamento, é sobre libertação. Você não pode largar algo que ainda finge que não existe. A segunda fase é o vazio. Esta é a fase mais difícil e a que a maioria das pessoas identifica erroneamente como um problema. O vazio é o espaço entre a dissolução e a renovação. É o lugar onde sua antiga identidade se libertou, mas a sua nova ainda não chegou. Nesta fase, você pode se sentir sem propósito, sem direção, talvez até um pouco deprimido. Você pode se pegar invejando pessoas que claramente ainda estão operando a partir da antiga motivação baseada no medo, porque pelo menos elas parecem estar indo a algum lugar. Não as inveje, elas estão correndo uma corrida que não tem linha de chegada. Você saiu dessa pista por uma razão. O vazio é, na verdade, um espaço sagrado, embora não pareça sagrado. Parece desconfortável e estranho, e como algo de que você precisa escapar o mais rápido possível. Mas as pessoas que aprendem a estar no vazio sem entrar em pânico, as pessoas que conseguem permanecer no não saber sem preenchê-lo imediatamente com barulho, afazeres e distração, essas são as pessoas que descobrem o que vem a seguir. E o que vem a seguir vale a pena esperar. No vazio, seu trabalho é simplesmente prestar atenção, não aos seus pensamentos sobre o que você deveria querer, não ao que a cultura diz que uma pessoa bem-sucedida, motivada e ambiciosa parece, mas aos sinais sutis e silenciosos que vêm de um lugar mais profundo. As coisas que chamam sua atenção quando você não está tentando ser produtivo, as conversas que acendem algo em seu peito, os problemas do mundo que fazem você sentir algo quando você se permite realmente senti-lo. As atividades que fazem você perder a noção do tempo. Estas são migalhas de pão. Você não precisa transformá-las em um plano de negócios, não precisa monetizá-las ou otimizá-las, ou construir uma marca em torno delas. Você só precisa notá-las e segui-las um pouco para ver o que acontece. A terceira fase é a emergência. É aqui que um novo tipo de motivação começa a surgir. É mais silenciosa do que o que você tinha antes. Não se anuncia, não chega com um toque de trombeta de inspiração. Ela tende a aparecer como um puxão, o puxão suave e persistente em direção a algo. Não um empurrão frenético de um esforço baseado no medo, mas um convite. As pessoas descrevem isso de forma diferente. Alguns dizem que parece estar lembrando de algo que esqueceram. Outros dizem que parece estar finalmente fazendo aquilo para o qual foram realmente feitos. Alguns dizem que não parece motivação de forma alguma, mas mais como respirar. O ponto crucial a entender sobre a emergência é que você não pode forçá-la. Você pode criar condições que a tornem mais provável. Você pode abrir espaço para ela fazendo o trabalho de dissolução. Você pode prestar atenção às migalhas de pão no vazio. Você pode tomar pequenas ações, alinhadas com os novos impulsos que está percebendo. Mas não pode fabricá-lo sob demanda. Isso é profundamente desconfortável para as pessoas, que passaram suas vidas acreditando que os resultados vêm do esforço, porque o esforço exigido nesta fase é quase o oposto do que você está acostumado. O esforço aqui é o esforço de não forçar, o esforço de confiar em um processo que você não consegue ver ou controlar completamente. Deixe-me contar a você sobre o que Rachel eventualmente descobriu, porque acho que é importante. Depois de cerca de 18 meses do que ela descreveu como vagar na névoa, Rachel começou a notar algo. Toda vez que passava tempo com a sobrinha pequena de quem às vezes cuidava, ela se sentia genuinamente viva de uma forma que não sentia há anos. Não produtiva, não impressionante, apenas viva. Sua sobrinha fazia perguntas intermináveis sobre tudo, e Rachel se viu não apenas respondendo-as, mas realmente pensando nelas, questionando, explorando. Ela começou a ler mais sobre como as crianças aprendem, começou a passar tempo em bibliotecas, começou a ser voluntária em um programa pós-escolar, em seu bairro. Não porque tivesse um plano, mas porque algo dentro dela continuava a puxá-la para aquilo. E lentamente, sem qualquer tipo de estratégia ou plano de 5 anos, uma nova orientação começou a tomar forma. Não uma carreira, ainda não, mas uma direção, algo real. A motivação que ela sente agora. Não é a mesma motivação que a impulsionou durante seus 30 anos. Ela não está tentando provar nada, não está buscando aprovação. Ela não está fugindo de um medo.
Ela está se movendo em direção a algo porque isso genuinamente a chama. E aqui está o que é notável sobre isso. Ela trabalha mais agora do que nunca, mas não sente como um fardo, ela o sente como algo natural. Essa é a diferença entre os dois tipos de motivação. O primeiro tipo é uma labuta, mesmo quando você está ganhando. O segundo tipo é mais como fluir ladeira abaixo. Ainda há atrito, ainda há dias difíceis, mas você está se movendo com sua natureza em vez de contra ela. Agora, vamos falar sobre algo prático, porque sei que alguns de vocês que estão ouvindo isso estão com muita dor agora. Vocês não estão flutuando em uma transição filosófica, vocês têm contas a pagar. Tem pessoas dependendo de vocês. Vocês não podem simplesmente ficar parados no vazio indefinidamente e esperar que a orientação cósmica apareça. Aqui está o que eu sugiro. Distingam entre o funcionamento externo e a orientação interna. Vocês podem continuar fazendo o que precisa ser feito, cumprindo suas responsabilidades, aparecendo para suas pessoas, pagando suas contas, até mesmo indo trabalhar todos os dias, sem voltar a acreditar que essas coisas definem seu valor ou determinam seu destino. Vocês podem funcionar em suas vidas sem serem consumidos por elas. Muitas pessoas em transição genuína realmente descobrem que elas se tornam mais eficazes nas coisas práticas, e não menos, uma vez que liberam a ansiedade que costumava alimentá-las. Segundo, leve sua atenção a sério. O que te atrai quando não há pressão? Que problemas te fazem sentir algo quando você se permite sentir? No que você gastaria seu tempo se ninguém estivesse observando e nada estivesse sendo medido? Essas não são perguntas sobre hobby, são perguntas de identidade. E as respostas são dados sobre quem você realmente está se tornando. Terceiro, permita-se ser um iniciante novamente. Uma das características da fase de emergência é que a nova direção frequentemente envolve fazer algo em que você não tem experiência e depois de anos sendo competente. Talvez até excepcional em sua antiga área, ser um iniciante pode parecer humilhante. Não deixe que seja. A competência pode ser reconstruída. A atração por algo real não pode ser fabricada. Quarto, seja extremamente seletivo sobre com quem você fala sobre isso. Nem todos em sua vida estão equipados para apoiar alguém passando por uma transformação genuína. Algumas pessoas tentarão motivá-lo a voltar ao antigo modo de operar. Algumas se preocuparão com você e projetarão seu próprio medo de falta de propósito em sua transição. Encontre uma ou duas pessoas em sua vida ou em sua comunidade estendida que passaram por algo semelhante e saíram do outro lado. A presença e a perspectiva delas farão mais por você do que qualquer sistema de produtividade ou conteúdo motivacional jamais poderia. E quinto, e este é provavelmente o mais importante, pare de medir seu progresso pelas métricas da vida antiga. As métricas antigas eram coisas como renda, título, produção, eficiência, reconhecimento. E essas não são coisas ruins, mas não são a história completa de uma vida humana e absolutamente não são as medidas certas para uma fase de transformação genuína. As métricas que realmente importam nesta fase são coisas mais silenciosas, como: sou mais honesto do que há 6 meses? Estou mais presente com as pessoas que amo? Estou seguindo os pequenos impulsos mesmo quando não fazem sentido lógico? Tenho menos medo de quem eu sou? Estou gastando tempo com coisas que parecem reais em vez de coisas que parecem boas? Essas são as medidas que realmente lhe dizem algo útil sobre onde você está no processo. Aqui está a visão geral que quero deixar com você. Vivemos em uma cultura que é quase inteiramente organizada em torno do primeiro tipo de motivação, a baseada no medo, na falta, do tipo conquiste ou você não é nada. E essa cultura produz uma enorme quantidade de produção material. Também produz uma enorme quantidade de sofrimento silencioso, pessoas que fizeram tudo certo e ainda se sentem fundamentalmente insatisfeitas. Pessoas que são bem-sucedidas por todas as medidas externas e secretamente se perguntam se algo disso significa algo? O crescimento interno genuíno, o tipo real, que muda como você se vê e o mundo, é um desafio direto a esse sistema. Porque quando você realmente desperta para a mecânica da antiga motivação, quando você realmente vê claramente que está agindo por medo e pela aprovação dos outros, você não pode mais fingir que isso é suficiente. E esse momento de clareza, por mais desorientador que seja, não é uma crise, é um limiar. A questão é se você recua dele, se espreme de volta à forma antiga e retoma as velhas ambições, mesmo que elas não sirvam mais.
ou se você faz o trabalho mais difícil, mais lento e incerto de descobrir o que realmente vem a seguir. A maioria das pessoas recua, não porque são fracas, mas porque ninguém lhes diz que a desorientação é temporária. Ninguém lhes diz que existe uma terceira opção, além de voltar ao velho caminho e permanecer preso no vazio. Ninguém lhes diz que o vazio que estão sentindo não é o fim de algo, mas o começo de algo, que será muito mais sustentável e muito mais real. Você agora sabe que existe uma terceira opção. Você não está se perdendo, está perdendo a versão de si mesmo, que foi construída para sobreviver às circunstâncias que você já superou. E o que vem a seguir, se você conseguir permanecer no processo tempo suficiente, é o tipo de motivação que não exige manutenção ou gerenciamento constante. O tipo que se move através de você em vez de ser forçado por você. O tipo que pode realmente suportar o peso de uma vida inteira. Isso vale a pena esperar. Vale a pena suportar o desconforto. E se você está no meio disso agora, aqui está o que eu quero que você leve consigo hoje. Você não está atrasado. Você não está quebrado. Você não está falhando na vida. Você está no meio de uma das coisas mais importantes pelas quais um ser humano pode passar. E o fato de você estar fazendo essas perguntas, de estar lidando com o desconforto, em vez de anestesiá-lo, de ainda estar prestando atenção, mesmo quando a atenção parece não ter onde pousar, isso significa que você está fazendo certo. Continue. Não para frente no sentido antigo, não para trás em direção ao que costumava te impulsionar. Apenas através da lacuna, através do silêncio, através do não saber. Do outro lado disso, há algo que pertence inteiramente a você.